Olá, fãs de wrestling e bem-vindos ao SmackDown. O meu nome é João Basílio e agradeço muito a vossa presença aqui, como sempre, no meu vídeo. E bem, vamos lá então fazer mais outro Wrestling E. E hoje é algo que eu gosto, é algo que provavelmente muitos de vocês também gostam. Wrestling e Gaming. Ora, como é que isto se combina? Wrestling, uma forma de entretenimento, e gaming, outra forma de entretenimento. Como é que será possível? Meu Deus! Isto é tipo opostos polares. Não, nem por isso. É bastante normal que haja bastante integração dentro do mundo do wrestling com o mundo do gaming e vice-versa. Afinal de contas, estamos a falar de dois hobbies, duas formas de entretenimento que acabam por abranger a mesma demográfica. Tipo, malta jovem, sobretudo rapazes, sim, mas cada vez mais o wrestling está mais aberto e existe tanta variedade que é apelativo para todas as idades, tal como o mundo dos jogos. Que, sim, acho que é uma coisa que o wrestling e os jogos partilham, é que vão ter sempre aquele estigma de ser para crianças, apesar de já há muito tempo que não é verdade. E acaba por ser normal que fãs de wrestling sejam fãs de jogos sejam fãs de wrestling. É normal. Eu sou, antes de ser fã de wrestling, já era fã de jogos. Assim que foi possível pôr-me à frente de um computador, puseram-me. E a primeira coisa que eu aprendi foi aprender os comandos no MS-DOS para carregar o Prince of Persia. Mesmo o antigo, OG. Por isso, eu já tenho essa ligação com o mundo do gaming até antes de começar a fazer vídeos ou sequer começar a ver wrestling. Mas foi através dessa ligação com o gaming que eu tive até das minhas primeiras experiências com o wrestling. Foi a jogar um jogo que muitos de vocês também provavelmente jogaram, se são fãs de wrestling, especialmente malta que era fã de wrestling ou que acompanhava na altura, que é nada mais nada menos que SmackDown vs Raw, o original SmackDown vs Raw. E eu ainda me lembro, a minha primeira PlayStation 2, primeira e única que eu tive, né? Foi-me dada no dia de Natal e vinha com um jogo. E era esse, porque era, sinceramente, era a razão pela qual eu queria uma PlayStation. Era um jogo que eu já tinha jogado em casa de amigos meus e adorava, era um jogo que eu adorava. E durante uns bons tempos foi o único jogo que eu tive e eu jogava aquilo diariamente. E é para mim ainda um jogo excelente. Para mim, tipo, aquilo foi uma boa parte da minha infância. Claro que para alguns de vocês, se calhar as memórias acerca de jogos de wrestling são um bocadinho diferentes. Andando mais para trás, tipo, No Mercy é o grande clássico, ou se calhar até indo para os jogos da WCW, ou andando ainda mais para trás, para os primeiros Fire Pro Wrestlings. Tipo, o que não falta é grandes jogos ao longo dos anos focados no mundo do wrestling. Mais recentemente, o que dominou o mercado foi, obviamente, os jogos da WWE, como sempre foi, de modo geral, desde que a WWE se meteu à baila, vamos ser sinceros. Mas, recentemente, os WWE 2Ks, prontos, eram a única coisa verdadeiramente no mercado e, prontos, eram e foram o monopólio dos jogos de wrestling, também porque não havia muito mais a ser feito. E claro que com o fiasco da mais recente iteração e o recente desvio para o WWE, como é que é? A Battlegrounds, ou não sei o quê, que tipo, que a 2K teve de abortar depois da cagada que eles fizeram.
agora temos vários jogos de wrestling em desenvolvimento e nem sequer estamos aqui a pôr em questão a possível eventualidade do regresso dos 2K. Pá, agora quando sair dá a ser o 22 ou o 23 ou qualquer coisa. Porque temos o jogo da AEW, que está a ser feito pela Yux a caminho. Temos o The Wrestling Code, que está a ser feito pela Virtual Basement. Temos agora a sair, acho que este mês, o Retromania Wrestling, que é a sequela do WrestleFest. E tem malta da NWA. Por isso, o que não falta agora é tipo... Está a surgir cada vez mais jogos de wrestling a serem desenvolvidos. Claro que há outros, tipo os jogos do MDK, o Pro Wrestling X, que também tipo, já está em desenvolvimento há anos e está disponível, mas continua sempre a ser desenvolvido. O que não falta é uma boa variedade de jogos de wrestling, mas claro, a WWE sempre dominou um bocadinho o espaço em termos de notoriedade. Mas o que não falta é diversidade em termos de jogos de wrestling. E claro que, estando a falar de wrestling e gaming, obviamente que se uma coisa como o wrestling, que é extremamente popular, apesar de ainda ser um bocado um nicho, mas é uma coisa que, especialmente na cultura americana, foi tão impactante, especialmente, pronto, anos 90 e a atitude era, obviamente, pronto, todos sabemos. Por isso, não é de surpreender que haja referências a wrestling em jogos. Claro que mais recentemente nós podemos ver isto com, por exemplo, no Tekken, com a crossover que fizeram com a New Japan e que colocaram merch da New Japan essencialmente no jogo e um attire para o King, acho que era o attire do Okada, que se ele pusesse o attire completo tinha um especial diferente que era o Rainmaker. Mas antes sequer de uma crossover tipo assim oficial, e por falar nele, o King, enquanto personagem do Tekken, é uma referência ao Tiger Mask, autêntica, tipo, um lutador, tipo, não, obviamente na personagem não é suposto ser uma máscara, mas tipo, a cara de tigre, porra, é uma referência óbvia ao Tiger Mask. Agora também recentemente tivemos no Gear 5 esta crossover com a WWE, com os New Day a aparecerem, por isso. E se há uma coisa que invariavelmente aparece em jogos de luta ou em jogos que haja algum tipo de ação, são manobras de wrestling. E não estou a falar tipo de takedowns ou coisas simples que podemos dizer, isto não é exatamente de wrestling, pode-se considerar da luta livre amadora. Não, tipo, autênticas powerbombs, autênticos suplexes, coisas que são obviamente inspiradas do wrestling. Já para não dizer tipo a quantidade de lutadores que já participaram de alguma forma, seja a ser voice actors, tipo por exemplo o Rob Van Dam no Saints Row e o Hulk Hogan. Não é de surpreender que este tipo de personagens do wrestling e estas pessoas acabem por dar a voz e dar alma a personagens dentro do mundo dos jogos, visto que está, é simples, é uma transição que eu sinto que é bastante fácil. Agora, não é de surpreender, quer dizer, se calhar para o Undertaker foi, não é, com os comentários que ele fez agora há pouco tempo, mas eu acho que não é surpresa para ninguém o facto de hoje em dia há tantos lutadores que são fãs de wrestling, porque afinal de contas estamos a falar de malta que cresceu não só a ver os lutadores e lá está, cresceu à nossa medida, tipo, malta da minha idade, 27, 28 anos, é malta que está ativa em grandes empresas e, surpresa, surpresa, já não há aquela cultura de a malta agora tem toda de sair e ir para os bares e bebedar-se e drogas, aquele lifestyle sex, drugs and rock and roll de antigamente já não é exatamente assim, e especialmente com a disponibilidade de
consolas portáteis. Man, aquela malta, atualmente não é? Mas estamos a falar de um grupo de pessoas que viaja todos os dias, tipo 300, mais de 300 dias por ano na estrada. Eles têm de fazer alguma coisa para se ocupar. Especialmente porque estamos a falar de muitos lutadores que chegam, no caso do pessoal da WWE, eles têm de estar no edifício horas antes do show e não estão lá a fazer nada. Por isso, obviamente, que esta malta tem de se ocupar de alguma maneira e por isso, obviamente, que se viram para os jogos. E, obviamente, que há fãs de jogos que são wrestlers, como não podia deixar de ser. Eu acho que os exemplos principais que uma pessoa pode chamar são essencialmente dois. Xavier Woods, que lá está, tem o seu próprio canal de YouTube sob a alçada da WWE, o Up Up Down Down, que acaba por mostrar a quantidade de pessoal da roster da WWE que é fã de jogos, pela quantidade de pessoal que aparece a jogar e a participar naquele canal. Por isso, e ele é um autoproclamado nerd do caraças, mas acima de tudo também um grande gamer. Por isso, Xavier Woods é das minhas pessoas favoritas, mas enquanto gamer é qualquer coisa de especial, tipo a dedicação que ele tem. Já para não dizer que ele já começou a preparar a sua carreira pós-wrestling, porque o wrestling não dura para sempre enquanto carreira, e ele diz que quer seguir pelo caminho de criar o seu próprio jogo. Há coisa mais gamer do que isso, do que tipo chegar a um ponto e tipo, não, eu vou criar a minha própria coisa, tipo, por amor de Deus. Claro, o seu reverso da moeda, vamos assim dizer, que está em outra empresa, é obviamente Kenny Omega, que está a desenvolver um jogo. Porque obviamente que ele não é um developer, mas está encarregue de administrar e orientar o projeto do jogo da AEW. E é um homem que a gente já vai falar daqui a um bocado, mas a quantidade de referências que ele faz a jogos só no seu moveset é absolutamente ridícula. E é um autoproclamado gamer e costuma ir a convenções. A rivalidade, entre aspas, que existe entre ele e o Xavier Woods é mítica. É uma coisa que lá está, que está dentro do... que mistura perfeitamente o wrestling e o gaming. E lá está, a gente já viu Xavier Woods contra Kenny Omega no Street Fighter, só que eu ainda estou à espera de ver Xavier Woods contra Kenny Omega num ringue de wrestling. É a coisa que falta. Obviamente que outro nome que eu também tenho aqui de falar é AJ Styles, que tem uma enorme coleção de jogos clássicos e tem uma porra de praticamente uma arcade dentro de casa. E pronto, quando o deixavam, ele fazia streams no Twitch e pronto, e jogava. E para um gajo para um dos melhores lutadores da atualidade, um dos melhores wrestlers do mundo, e é um gamer. E se calhar o exemplo principal, o mais facilmente e se calhar mais surpreendente para alguns de vocês, John Cena. Sim, o Cena é um gamer, visto que ele já disse que até um dos seus jogos favoritos é o Command and Conquer. Por isso, é completamente natural, desde o topo da empresa até cá abaixo e por tudo pelo meio, que não falta dentro de tudo o que é empresas de wrestling, dentro da indústria, dentro da cultura de wrestling, é normal que haja infiltrados muitos gamers. É absolutamente normal hoje em dia, eu considero. Agora, por falar, já falámos em referências de wrestling em jogos. Falando de referências a jogos no wrestling. Como eu já disse, o moveset do Kenny Omega é 50% de referências de jogos. Então, ele já usou
o Atomic Buster do Zangief, que para quem conhece o Zangief, é uma manobra que não dá para fazer em pessoas, sem desafiar as leis da gravidade. Por isso é uma coisa que ele só usou no Japão para lutar contra bonecos insufláveis. Isto para quem não percebe nada de wrestling e acabou de me ouvir a dizer isto, está de pensar tipo, what the fuck? Faz completo sentido, acreditem. Faz completo sentido. Obviamente que o finisher dele, o One Winged Angel, é uma porra de uma referência ao Sephiroth, Final Fantasy VII. Ele já usou uma powerbomb que ele chamava Dr. Wily Bomb, que é uma referência ao vilão do Mega Man. O V-Trigger é uma referência a Street Fighter. Tipo, hoje em dia é um termo tão comum para o high knee que quase que o pessoal se esqueceu que V-Trigger é uma coisa do Street Fighter. Mas lá está, através do Omega e da popularidade do Omega e do Move, as duas coisas fundiram-se, essencialmente. Também já falámos no Xavier Woods, que também tem dentro do seu moveset o Limit Break, que é uma referência a Final Fantasy. Por isso, o que não falta também é malta que é gamer e traz essa influência para o wrestling. E lá está, dá os seus pequenos nods e as suas pequenas homagens a coisas que gostam. E pode ser uma série, pode ser uma personagem, pode ser um jogo. É absolutamente normal. E é uma coisa que cada vez mais se vê, sinceramente. Por isso... em termos de pessoal que é gamer, se calhar também convém dar uma referência feminina. Que tal a Ronda Rousey? Que é uma assumida geek. Agora também faz streams no Facebook de gaming. Por isso, é como vos digo, é topo. É do fundo ao topo. E tudo no meio. Não falta é gamers na indústria do wrestling. Finalmente, eu quero dar aqui a minha recomendação. Sim, vejam o canal do Xavier Woods, o Up Up Down Down. Sim, sigam as cenas que o Omega está a fazer, e especialmente agora a criação do jogo da AEW. Mas se há algo que junta wrestling e gaming perfeitamente, se há uma coisa que une o lado engraçado do wrestling e o lado engraçado do gaming, é um grupo chamado New Legacy Inc., que são fãs de wrestling, mas que fazem streams na Twitch. Sim, muitas vezes tipo mais viradas para o wrestling e para jogos de wrestling, mas são um grupo que joga também tipo qualquer coisa. E para mim eles são a junção perfeita, porque eles são mega engraçados, metem referências de wrestling a dar com pau, porque obviamente são fãs de wrestling. E o canal sempre foi um bocadinho mais orientado para lá, mas tudo o que eles fazem que não está diretamente ligado ao wrestling é mesmo assim absolutamente hilariante, e é para mim dos melhores grupos de streamers, apesar de streamar tudo debaixo do banner dos New Legacy Inc. Não há ali tipo personalidades assim tipo mega individuais. É excelente. E é uma coisa que eu facilmente consigo recomendar a fãs de wrestling, por causa das referências a wrestling e tudo, mas também a fãs de gaming, porque sei que o conteúdo deles é super engraçado, mesmo que, tudo bem, eles não apanhem todas as referências de wrestling que vão sendo mandadas, mas vão se divertir de certeza. Por isso, no fim do dia, wrestling e gaming é das minhas duas coisas favoritas, sinceramente. E fico feliz, sinceramente, de estarmos num mundo onde estas duas coisas cada vez mais... É uma batalha, sem dúvida, mas cada vez mais estão a tornar-se mais aceitadas. Mais o gaming hoje em dia do que o wrestling, sem dúvida, mas já foi pior para ambos. Por isso, para lá caminhamos, para um futuro melhor.
Por isso, digam, vocês são fãs de gaming? Se vocês estão a ver este canal, eu vou assumir que são fãs de wrestling, não é? Mas, por exemplo, para a malta que estiver por acaso apanhado este vídeo no Square Potato, já viram wrestling? Acham que existe uma boa ligação entre wrestling e gaming? Alguma vez fizeram essa associação? Deixem as vossas opiniões, como sempre, nos comentários. E da minha parte é tudo, meus amigos. Muito obrigado pela vossa presença, como sempre. Cá estaremos para a semana para mais um Smartdown. Já sabem, Facebook, Twitter, YouTube, está tudo na descrição ou em smartdown.net. Não se esqueçam de ver todo o excelente conteúdo que há no canal, como o Espaço de Fontes, como os Battle Royals às segundas-feiras, como o Círculo Quadrado Podcast. Vejam tudo o que sai no canal, porque é, 5 estrelas. Por isso, meus amigos, até para a semana. Fiquem bem.